Nós vamos fazer uma pequena reflexão, estudo no texto de Marcos, no capítulo 4. Abra a sua Bíblia, abra o seu smartphone, celular. Senta com alguém do lado que tem a Bíblia. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 4. Dos versos 35 ao 41. Antes de ler esses versículos, vamos mais uma vez inclinar nossas cabeças, abaixar, fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor, colocando assim mais uma vez a nossa vida na presença dEle. Amém? Pai amado, Pai bendito, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor tem falado conosco desde o momento que nós entramos nesse lugar. E nós pedimos que a Tua palavra, que vai ser agora lida e explicada, possa produzir frutos no nosso coração. Possa quebrar em nós tudo aquilo que não vem do Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, pedir que toda apatia, todo sono, algum questionamento, alguma coisa que possa nos impedir de ouvir a Tua palavra nessa noite seja quebrado agora. E nós damos uma ordem à nossa alma. A alma louve ao Senhor, ouça ao Senhor, obedeça ao Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti. E nós já Te agradecemos por isso. E fazemos em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 4, verso 35 diz assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com eles também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava à popa, Jesus, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É um texto muito conhecido. E eu coloquei o tema de Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Quem é do meu tempo, da minha geração, lembra muito bem dessa canção, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Amém? Por isso que eu escolhi, eu me lembrei e falei assim, nossa, vai encaixar muito bem naquilo que a gente pretende falar nessa noite. E lembrando que o barco pode ser uma alusão à nossa vida. E a tempestade, as crises que nós passamos ao longo da nossa vida. Nós temos ouvido nesses últimos domingos sobre a necessidade que nós temos de atravessar o mar e não pular ondas, com ousadia, com coragem, crendo nas promessas do Senhor, como foi falado domingo passado. E eu quero continuar mais ou menos nessa linha, dizendo que as tempestades na nossa vida, elas são inevitáveis. São inevitáveis porque nós não estamos blindados. Não é porque nós somos cristãos, andamos com Deus, que nós não vamos ser pegos pelas tempestades da vida. Porque elas são inevitáveis. As tempestades, isso a título de introdução, as tempestades também são inesperadas. As tempestades, as crises na nossa vida, elas não mandam recado. Elas não marcam dia nem hora para chegar. Elas simplesmente chegam. Elas são inesperadas. Quando você vai, às vezes, fazer um exame de rotina, e você vai ao médico e, de repente, inesperadamente,
ele te dá um diagnóstico não muito bom. E aí a gente se vê dentro de um barco cheio de ondas, pronto a naufragar, porque elas são inesperadas. Elas são também inadministráveis, porque os discípulos, eles conheciam aquele lago, era o local de trabalho deles. Eles estavam acostumados a navegar naquele lago. Eles conheciam o lago, mas naquele momento eles não souberam. Tanto conhecimento não fez com que eles pudessem administrar aquela situação de crise, de tempestade. Se você não sabe, mas pesquisando, o Mar da Galileia também tem outros nomes. Mar de Tiberíades, por causa da cidade de Tibério ali pertinho, e também o Mar de Genezaré, que vem da palavra Guinese, ou Quinor, que se você ver no mapa, tem a forma de uma harpa. E essa palavra Quinés significa uma forma de harpa. Ali ele é rodeado por montanhas. E desce repentinamente ventos gelados do Monte Hermon, que é bem próximo, e forma-se uma tempestade. E aí começa uma situação difícil. Nós não podemos administrar as tempestades porque elas vêm e nós achamos que podemos controlar a nossa vida, nós achamos que temos o controle sobre aquela situação e nós não temos. Elas ficam inadministráveis, nós ficamos apavorados, porque nós temos que entender que todo o controle da nossa vida, de todas as coisas, do universo, está nas mãos do Senhor, o Todo-Poderoso. Também as tempestades, a título ainda de introdução, elas são pedagógicas. Por quê? Porque a crise é um momento mais propício para nós aprendermos alguma coisa. Amém, queridos? E nós sabemos que a nossa nação, o mundo tem sofrido uma crise atrás da outra, e isso é bom, porque está todo mundo no mesmo barco. Porque é fácil a gente ver alguém no barco se afogando e a gente estando em terra seca. Mas nesses últimos tempos, Deus tem permitido e colocado todo mundo no mesmo barco. Porque a tempestade, a crise, ela é pedagógica, ela quer te ensinar. E se você não tirar proveito disso, quem vai sair perdendo é você, sou eu mesma. Porque Deus nos ensina a depender, a esperar nele em tempos de tempestade, em tempos de crise. E voltando ao texto, nós vemos 3 perguntas bem importantes. Perguntas para que nós podemos fazer nos momentos de tempestades, de crises, e o que aconteceu naquele momento ali, na nossa história. Primeira pergunta está no verso 38. É uma pergunta dos discípulos para Jesus. Os discípulos acordam Jesus e diz assim: não te importa, ou não te importas que pereçamos? Senhor, o Senhor não está vendo a nossa situação aqui, não? A gente está aqui remando, tirando água do barco, tendo o maior sufoco, e o Senhor está aí tranquilo, dormindo. O Senhor não se importa não com a minha situação? O Senhor não se importa que eu já estou orando pelo meu cônjuge há mais de não sei quantos anos? O Senhor não se importa com um filho ou a filha que não quer saber do Senhor, que às vezes até blasfema, ri na nossa cara? O Senhor não se importa? O Senhor não está se importando? O Senhor não está vendo que eu estou precisando de trabalho? Que eu estou em dificuldade? Que eu não sei se eu vou comer amanhã? Ou que eu tenho uma dívida para pagar e não sei como eu vou pagar? O Senhor não se importa? Muitas vezes nós temos um tom de censura para com Deus nos momentos de crise. Quem nunca fez isso? Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na igreja, eu sou fiel na célula, eu toco, eu canto, eu não faço nada, mas eu faço outras coisas.
E por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Muitas vezes nós temos esse tipo de comportamento, esse tipo de tom diante do Senhor. Muitas vezes nós agimos como crianças. Porque a criança mimada, ela faz assim com seu pai e com a sua mãe. Ela chora, ela esperneia e ela recebe. E muitas vezes nós choramos, nós esperneamos e Deus não nos dá. Porque Ele sabe todas as coisas. Porque Ele sabe o momento certo de nos dar ou não todas as coisas. Então os discípulos ali pegaram Jesus e questionaram Jesus. No verso 40, no segundo ponto, nós vemos Jesus aos discípulos. Jesus diz assim: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês têm medo? Por que vocês não têm fé? Por que será que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Primeira coisa dentro desse ponto, por causa da promessa de Jesus. No verso 35, nós vemos que está escrito assim: passamos para outra margem. Então, se você vai passar, é porque você não vai afundar. Então, os discípulos ali tiveram medo porque eles esqueceram da promessa de Jesus, que Jesus disse assim: nós vamos passar, ninguém vai morrer. O medo, ele vem quando nós não conhecemos as promessas de Deus, quando nós não conhecemos a palavra. Ele vem, porque no meio da tempestade, no meio das crises, nós não temos respaldo nenhum. Nós temos às vezes uma palavra de ânimo, nós temos uma oração, nós temos eu estou contigo, não abro, boa sorte. Mas são palavras, são gestos que são bons, mas não vão dar resultado, porque a única coisa que dá resultado na nossa vida é quando nós tomamos posse da palavra, das promessas. Será que eu e você sabemos das promessas de Deus para a nossa vida? Ou nós estamos vivendo a vida cristã sem entender o propósito, as promessas do Senhor para a nossa vida? Então, nós não devemos temer quando temos na nossa vida, no nosso coração, bem claro, as promessas do Senhor para nós. Porque, uma segunda coisa, por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. No verso 36, diz assim: o levaram consigo. Jesus estava lá no barco. Ele não nos prometeu que nós não enfrentaríamos dificuldades, tempestades, crises, mas Ele prometeu estar conosco no barco. Amém, queridos? Ele está conosco no barco da nossa crise, da nossa tempestade. E os discípulos e nós não devemos temer as tempestades e as crises, porque a presença de Jesus está conosco. Um terceiro é que os discípulos não deveriam ter medo e sim fé por causa da paz de Jesus. Está lá no verso 38, ele dormia. Jesus dormia. Que é um momento mais de paz, né? Quando a gente tem um filho assim, bem peralta, que não para o dia inteiro. A hora que ele está dormindo, a gente olha e fala assim: que gracinha, né? Que anjinho, meu Deus, está dormindo, está em paz. Ou deixou as pessoas em paz, né? Se aquietou, está em paz. Jesus estava em paz. Jesus, ele estava dormindo. Por dois motivos. Primeiro, como homem, Jesus estava cansado. Ele estava vindo de uma maratona de pregação, de cura, de milagres. Ele entrou no barco, balança, aquela onda, aquela coisa gostosa, ele dormiu. Porque como homem ele estava cansado. E segunda coisa, o principal, Jesus dormia, Jesus estava em paz, porque ele confiava no cuidado paternal de Deus.
quando nós confiamos no cuidado paternal de Deus, nós não precisamos ter medo, mas ter fé. Porque a paz do Senhor nos traz confiança em meio aos problemas. O que acontece quando a gente vai dormir? Nós temos dormido em paz? Muitas vezes a insônia vem por causa de coisas que a gente tem para resolver, de problemas mal resolvidos, de conflitos interiores, exteriores. Mas quando nós temos a paz do Senhor Jesus na nossa vida, nós dormimos, que a Bíblia diz que Ele dá aos que dormem. Então você quer que resolver os problemas da sua vida diante do Senhor? Vai dormir. Vai dormir. Faz um chazinho de camomila bem forte. E vai dormir. E fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tenho certeza que nós vamos acordar diferentes no outro dia. Vai dormir em paz. Uma quarta coisa, por que os discípulos não deveriam ter medo, mas deveriam ter fé? Por causa do poder de Jesus. No verso 39 diz que Ele repreendeu, Ele ordenou ao vento: cala-te, aquieta-te. Nós não precisamos ter medo, porque o poder de Jesus está conosco. Ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do seu senhorio, do seu poder. Nada foge ao controle do Senhor. Não pense que o Senhor não sabe o que está acontecendo com você e comigo. Ele sabe, e está tudo debaixo do controle, porque Ele tem poder. Lembre-se disso, não tenha medo, mas tenha fé. No verso 41, no terceiro ponto, nós vemos uma conversa, um questionamento entre os discípulos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre eles. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta eu faço para nós. Quem é esse que quando você estava sendo tecido no ventre da sua mãe, Ele te via? Quem é esse que toda a sua infância guardou, zelou pela tua vida em meio a tantas dificuldades ou não? Quem é esse que te ama com amor incondicional ao ponto de se dar a si próprio por você e por mim? Quem é esse que é o centro das Escrituras? Quem é esse que acalma a tempestade da nossa vida? Quem é esse que sabe dos teus pecados, até aqueles que você ainda não cometeu, mas mesmo assim te ama e está pronto a te perdoar quando você assim se arrepende? Quem é esse? Quem é esse que morreu, mas ressuscitou, está vivo? Quem é esse que de eternidade a eternidade és Deus? Quem é esse que em breve voltará? Quem é esse que olha para a sua igreja e diz assim: ela está sendo ataviada, ela está sendo limpa, ela está sendo transformada para o nosso casamento? Gente, quem é esse? A gente olha a nossa situação, a gente olha a situação da igreja no mundo e fala: meu Deus, quem é esse que olha e ainda acredita em nós, apesar de nós mesmos? Quem é esse? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa noite. Quem é esse? Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Senhor. Esse é aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ânimo, meu irmão. Ânimo nesse barco. Porque aquele que é isso que eu falei e tantas outras coisas que não tem como mencioná-las.
Ele é, Ele pode, Ele fará. Porque Ele não é homem para mentir, Ele cumpre aquilo pelo qual Ele veio. E terminando, queridos, concluindo, por que que as tempestades vêm? Por que que são permitidas? Porque nas tempestades nós aprendemos a depender, nós aprendemos a esperar no Senhor. Aqueles discípulos não foram os mesmos discípulos antes da travessia. Depois da travessia, eles eram outros homens, transformados, maravilhados, eles estavam encantados com Jesus, com tamanha graça e poder e soberania. Meus irmãos, nós vamos atravessar mais um ano, se Deus assim permitir, que Ele não nos chame antes, e nós devemos atravessá-lo com essa mentalidade: Senhor, eu preciso ser transformado. Eu não posso mais ser o mesmo do ano passado. Eu preciso deixar que o Senhor faça essa transformação na minha vida. E eu me comprometo, Senhor, a deixar que o Senhor entre no barco, que o Senhor dirija o barco, que o Senhor guarde o barco, para que eu possa chegar do outro lado mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Não tem como ficar falando muita coisa, porque é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus pede de nós. Filho, entregue o seu barco, entregue a sua crise. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pode pedir, pensar, esperar, porque esse é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Nós vamos orar agora. E se você não precisa vir aqui à frente, mas você olha no seu lugar e diz assim: Senhor, talvez você não está passando nenhuma tempestade, talvez sua vida está uma bonança, mas lembre-se, eu não desejo isso para ninguém, mas as tempestades são inevitáveis. Um dia ela pode bater na tua porta, um dia ela pode chegar de surpresa, ou se ela já se instalou e está difícil de remar, está difícil de sair, entregue ao Senhor, não resista. Entregue ao Senhor o leme da sua vida, do seu barco, e deixe o Senhor guiar. Espera no Senhor, confia nele, mesmo que a resposta dele não seja o que nós queremos. Ele tem sempre o melhor para nós. Amém? Vamos orar então. Abaixe seus olhos. Se você quiser orar com alguém, ore. E coloque a sua vida na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Faça a tua vontade na minha vida. Senhor, eu entrego todos os meus problemas nas tuas mãos. Toda essa tempestade, todo esse mar revolto que eu tenho enfrentado, Senhor, eu entrego agora nas tuas mãos. E descanso em ti, e espero em ti, e confio em ti. Faz de mim, Senhor, um homem, uma mulher, transformados por causa da presença, por causa do poder, por causa do amor de Jesus na minha vida. Esse me ama realmente, esse jamais nos abandonará. Por isso, Senhor, dá-nos uma semana na tua presença. Dá-nos uma semana, Senhor, atento às tempestades, para que nós não sejamos pegos de surpresa e viemos a questionar, a ofender o Senhor. Mas dá-nos, Senhor, prontidão para, em nome de Jesus, rejeitar todo e qualquer tipo de dificuldade que venha nos afastar do Senhor, Pai. Nós pedimos isso, Senhor. Faz isso na nossa vida. Dá-nos um coração obediente.
Dá-nos um coração igual ao teu. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E oramos para que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós, esteja sobre as nossas casas, esteja sobre os nossos familiares, para que nós possamos, com a vida da nossa família, com a nossa vida, glorificar ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Uma boa semana. Deus nos abençoe.